Rômulo Miranda Monteiro nos pergunta, Jacobson, em quantos médiuns ostensivos, quais ferramentas podemos recorrer para manter o equilíbrio psíquico nesse período de quarentena? Essa pergunta tem suscitado muitas... Tem nos chegado de muitos lugares, tem suscitado muitas dúvidas do que fazer nesse período de quarentena. E eu vou pedir licença para tomar um pouco mais de tempo para responder a essa questão, porque ela tem suscitado muitas preocupações. Eu cheguei a fazer algumas anotações aqui, dados outros encontros que nós estamos tendo por outras lives, outras reuniões, porque realmente isso tem gerado uma preocupação nos médiuns ostensivos, nos médiuns que trabalham em sessões mediúnicas. O que fazer? A quarentena está impedindo a realização da reunião mediúnica. Então, o médium ostensivo, o psicógrafo, o psicofônico, muitas vezes são aqueles que sentem mais a falta da reunião mediúnica. E aí, surgem algumas dúvidas. Porque o centro espírita está fechado, não é possível realizar a reunião. A primeira coisa que nós consideraríamos nesse tema do médium ostensivo que não tem como frequentar a reunião mediúnica pela suspensão das atividades em função das determinações sanitárias, é que essa ausência de reunião mediúnica, ela é plenamente justificável. Isso é dito por André Luiz no livro Desobsessão, que é o ABC da reunião de desobsessão, reunião mediúnica com vistas à desobsessão. Então, André Luiz diz que quando a pessoa está com uma doença infecto-contagiosa e ela falta, ou com uma enfermidade qualquer e ela falta a reunião mediúnica, essa falta está plenamente justificada. Por quê? Porque ele não pode colocar sua saúde em risco e nem colocar a saúde dos demais companheiros do grupo em risco. Então, o que é a falta justificada? Isso é muito interessante nós observarmos. Os espíritos, os benfeitores espirituais, não vão estabelecer com o médium enfermo ou com o risco de ter uma enfermidade a conexão psíquica para o atendimento ao sofredor desencarnado, ao perturbador, ao perseguidor, ao suicida. Eles não vão conduzir, porque veja, para que ocorra um transe numa reunião mediúnica, o médium entra em contato com a entidade comunicante horas, às vezes dias antes. Ivone Pereira, no livro Memória de Suicida, chega a falar em que, no caso de manifestação de suicidas, em contatos que podem chegar a 30 dias. Porque se o espírito se manifestar na condição que ele está, o médium adoece. Então é necessário, para que ocorra o transe na reunião mediúnica, um contato do espírito com o médium. E o médium percebe isso. Veja que o dia da reunião mediúnica é um dia atípico na vida do médium, porque ele acorda e já começa a ter sensações diferentes, mal-estar, ansiedade, às vezes dores localizadas, e que depois da reunião mediúnica aquilo tudo desaparece, depois que o transe acontece. Porque ele estava apenas registrando neurofisiologicamente as enfermidades, as sensações do espírito. Então, para que o espírito manifeste, é necessário que haja um contato anterior. Ora, se eu estou doente, se eu não posso ir na reunião mediúnica por uma falta justificada, como essa do risco da enfermidade, se a reunião mediúnica está suspensa a benefício da saúde das pessoas, os benfeitores espirituais sabem disso muito antes de nós. E não vão levar os espíritos sofredores às casas dos médiuns, dos seus médiuns, para estabelecer uma conexão, já que esses espíritos não poderão ser atendidos, a reunião mediúnica está suspensa. Então os médiuns devem se tranquilizar em relação a isso. Não está havendo uma falta.
Porque se nós estamos vivendo uma aprovação coletiva aqui no plano físico, isso está se estendendo também ao plano espiritual. Os espíritos também estão aflitos, estão sofrendo. Eles não são insensíveis ao nosso sofrimento. Muito pelo contrário. Eles estão até mais preocupados do que nós, muitas vezes. Então, o médium deve se tranquilizar para que ele não fique com aquela consciência de que está faltando ao trabalho. Ora, se isso acontece e os mentores não conduzirão as entidades às suas casas dos médiuns ostensivos, agora o médium ostensivo está sendo convidado a um outro tipo de desenvolvimento da mediunidade, do autocontrole. Agora é momento do médium aprender a evitar o transe. E veja bem, o médium que ao longo dos anos entra em transe, por exemplo, toda quarta-feira, 20 horas, é o início da reunião mediúnica, e ele vem ao longo dos anos, toda semana no mesmo horário, entrando em transe, indo para a reunião mediúnica e já naquele envolvimento todo. Quando a reunião mediúnica não acontece, ele, médium, embora não tenha uma entidade ligada a ele pode ter uma sensação, fruto do hábito, de que poderá entrar em transe. Então ele tem um perfeito condicionamento psicológico. Esse condicionamento é natural e ele deve existir. Isso decorre do hábito. Tudo que a gente realiza continuamente, isso torna-se habitual e, portanto, isso fica condicionado na nossa psique. Então o médium fica psicologicamente predisposto ao transe. Então, ele precisa agora aprender a se controlar, a aceitar esse momento para o seu desenvolvimento do autocontrole. Então, ele deve buscar fazer preces, evitando desviar o pensamento e sintonizar com entidades que não poderão se manifestar. Então, eu estou em casa, em isolamento, eu vou fazer minhas preces, mas mentalizar Jesus, os bons espíritos, porque assim eu faço uma conexão espiritual elevada e, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar a minha mente para ficar consciente. Se eu sentir algum sintoma, algum mal-estar, que não é físico, que não decorre de uma enfermidade, que eu já pela experiência sei que é uma percepção mediúnica, eu devo desviar o pensamento. Porque se eu prestar atenção naquela sensação, ela vai crescer e eu posso fazer uma conexão com uma entidade, não aquela que estava programada para manifestar na reunião mediúnica e que não foi trazida pelos benfeitores espirituais, mas uma entidade qualquer que esteja, né, circulando o ambiente ou o local, porque existem espíritos em todos os lugares. O médium, então, deve orar para ficar consciente. Ele não pode orar e se entregar passivamente para um desdobramento, para ter uma vidência, para ter uma audiência. Ele não pode fazer isso. Você deve fazer a prece para ficar consciente. E a meditação da mesma forma. Evitando desdobramentos. Né? O desdobramento, utilizado aqui a palavra no sentido do afastamento do corpo físico. Então o médium precisa aprender a orar e a se controlar, e não prestar atenção em sensações. Lembrar que a prece, ela exerce um poder extraordinário sobre os espíritos inferiores. Além de atrair os bons espíritos, ela leva equilíbrio aos espíritos sofredores. Então eu preciso aprender a fazer as preces nesse sentido. Às vezes a gente faz prece para sintonizar. Eu tenho que fazer prece para dessintonizar, para ter um autocontrole. Lembrando que a prece também cria um ciclo de proteção em torno do lar do médium, como de todos os lares. Então eu preciso orar todos os dias. Isso é muito importante para que o meu lar não seja
adentrado ou violentado com a presença de entidades perturbadoras. Mas não só o médium, todas as pessoas que habitam aquele lar devem orar todos os dias. A oração cria um ambiente de proteção, saneia os fluidos do ambiente, traz harmonia e profundo equilíbrio. Um outro aspecto que nós devemos fazer, ressaltando, é evitar concentrar. Então, se eu vou orar, por exemplo, a benefício de um enfermo, e eu não tenho ainda autocontrole para orar pensando no enfermo, sem que eu crie um campo magnético, e vá com isso ter a possibilidade até de entrar em transe, eu oro a Jesus e peço a Jesus que leve o benefício à pessoa enferma ou aflita. Então veja, ao invés de eu pensar no doente, eu penso em Jesus, porque eu faço uma conexão elevada. E Jesus e os benfeitores, os prepostos do Cristo, vão atender àquele que é necessitado. Muitas vezes o médium, na hora da reunião mediúnica, para concentrar e entrar em transe, ele pensa num problema que ele tem conhecimento. Ele pode pensar numa pessoa, ele pode prestar atenção numa sensação, isso vai intensificando, ele entra em transe. Eu não posso fazer dentro de casa. Eu não posso transformar a minha casa em reunião mediúnica. O lar não tem estrutura para ser transformado em ambiente de manifestações mediúnicas. Nós precisamos aprender a ter esse autocontrole. Um outro aspecto muito importante, nós temos que aprender a confiar mais na proteção dos benfeitores espirituais. Eles são superiores exatamente porque eles têm condições de nos controlar e controlar espíritos que porventura estejam ao redor de nós. Então nós precisamos aprender a confiar mais nos benfeitores de que nós temos proteção. Agora, é claro, eu tenho que fazer jus ao acesso dos bons espíritos, porque eles estão sempre do nosso lado. Os bons espíritos nunca se afastam de nós. Nós é que desviamos o pensamento deles. Pela má conduta, por falar mal das pessoas, pela maledicência, por excessos em desequilíbrios do sexo, da fala, da alimentação, do tóxico, do alcoolismo. Então, nós é que desviamos o pensamento. Nós precisamos fazer um esforço para manter uma sintonia harmoniosa e contínua com os benfeitores espirituais. Nesse período de isolamento social, isso é extremamente importante. Confiar que dentro do meu lar, junto de nós, de cada um dos membros da minha família, está o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, que dá a ele a harmonia e o equilíbrio. Então, a presença dos benfeitores espirituais, dos espíritos elevados, basta ela para afastar os maus espíritos. Então eu tenho que atrair os bons espíritos. Espontaneamente esses espíritos inferiores vão sendo afastados. Reagir com firmeza às impressões negativas. O médium também precisa aprender a fazer isso. Tem um pensamento negativo, vem uma sensação de angústia, de mal-estar, uma depressão, que não tem causa orgânica. Então ele deve reagir a essas impressões, prestar atenção, identificando se não é algo físico, e reagir à sua mente para que ele não sintonize com essas impressões negativas. Então ele deve fugir também de assuntos negativos, de leituras, de filmes, que possam impregnar-lhe a mente com imagens perturbadoras. Um outro aspecto positivo que nós precisamos nesse período de isolamento é aprender que os benfeitores espirituais que estão do nosso lado, eles estão continuamente buscando nos auxiliar. Então, quando eu sentar para eu orar, eu posso pedir o passe? Posso. Eu posso pedir que meu anjo de guarda, os espíritos protetores, me transmitam o passe.
porque eu passo uma transfusão de energia espiritual. Eu não preciso, inclusive, nesse passe, passar a mão nos meus braços, impor a mão na minha cabeça, nada disso. Basta eu solicitar. Muitas vezes os espíritos fazem isso, tratam das nossas enfermidades sem nós pedirmos. Mas se nós pedirmos, eles vão nos atender. Então eu posso sentar silenciosamente, fazer minha prece e pedir, confiando que os benfeitores espirituais recuperarão a minha saúde. Posso pedir, inclusive, a fluidificação da água. Ou seja, eu posso colocar um copo de água diante de mim, não preciso impor a mão. Ah, mas eu não sou médium, aplicador de passe, não sou médium para fluidificar água. Quem estará fluidificando são os benfeitores espirituais, que poderão utilizar fluidos de médiuns à distância, da natureza, e colocar ali o elemento na água necessário a recuperar a saúde. Então, com essas atitudes, nós mudamos o nosso clima mental, mudamos o clima mental do nosso lar, da nossa casa, e ficamos menos vulneráveis às impressões negativas. O médium ostensivo, de reunião mediúnica, deve aprender, então, a ter esse autocontrole, essa vigilância permanente. Isso também é salutar. Então, é momento dele se dedicar aos estudos espíritas, à leitura, gastar um tempo maior nessa vigilância emocional, porque isso é desenvolvimento da mediunidade. Desenvolvimento da mediunidade não é sentar apenas na reunião mediúnica uma vez por semana, não. Desenvolvimento da mediunidade é desenvolvimento dos potenciais humanos nossos. Isso que nós consideramos importante para esse período de quarentena. Jacobs, existem pessoas que, apesar da quarentena, querem manter a reunião no centro espírita por conter poucas pessoas. Será uma irresponsabilidade? Os espíritos superiores concordariam? Aqui nós temos que observar que em cada região do país, do Brasil e até do exterior, existem medidas sanitárias específicas, conquanto a regra geral seja esse de isolamento. Então, nós temos que observar e respeitar as autoridades sanitárias. Respeitando as autoridades sanitárias, conforme a determinação do governo, nós estaremos atendendo aos interesses dos espíritos superiores. Veja que nós servimos ao Cristo não somente através da religião. Todo aquele que busca o bem da comunidade, todo aquele que busca a legislação que venha trazer um benefício para o povo, todo aquele que vem trabalhar em benefício da saúde, o bom médico, o bom advogado, o bom engenheiro, aquele que trabalha bem a sua profissão, ele está trabalhando em nome do Cristo, porque ele está contribuindo com o progresso do planeta. Então, o bom legislador, o bom governante, todos esses que buscam o crescimento da sociedade, todas as vezes que ele toma uma medida em benefício da sociedade, ele está trabalhando em nome de Jesus e em nome dos espíritos superiores. Então, se as autoridades sanitárias estão determinando o isolamento, o distanciamento social, como eu disse, conforme cada região e cada caso, eles estão fazendo isso em benefício do povo e, portanto, em nome de Jesus, e nós devemos obedecer. Porque estaremos obedecendo aos interesses do Cristo, que visa, em última instância, o nosso próprio progresso. Então, às vezes, a gente fica rebelde, nós ficamos insubordinados às legislações, não somente nesse período de enfermidades sociais, mas nós ficamos rebeldes aos interesses sociais e achamos que com isso estamos apenas na religião servindo Jesus. Nós servimos ao Cristo, aos interesses de Deus, todas as vezes que fazemos o bem ao próximo, seja no ambiente religioso ou fora dele. Então, se não há condições de realizar a reunião mediúnica em função do
do benefício do isolamento social, nós temos sim que obedecer a essas regras e os espíritos superiores querem que assim seja, porque eles sabem que isso é a benefício da coletividade.